Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Eu quero falar uma passagem que às vezes você vai achar que trata-se só de dinheiro. E como nós aprendemos no curso, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o quê? Quem veio no curso, tem nada a ver com dinheiro. Aliás, muitas coisas na nossa vida, que às vezes acaba sendo como consequência, a desorganização no dinheiro, a desordem na nossa casa, na nossa família, os problemas que a gente tem no trabalho, na família, até mesmo na igreja. Às vezes o problema, aquilo é uma consequência de um problema que a raiz se encontra no coração. Então essa passagem a gente vai perceber que tem a ver com o coração. E eu quero tratar sobre os ídolos do coração. E eu achei que comecei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu percebi que não dá para ser uma palavra só. Eu até listei aqui, eu vou ver até onde eu vou, mas não dá para ser domingo que vem, porque domingo que vem é um culto especial. Então eu não sei quando que eu vou dar continuidade, mas eu quero falar sobre os ídolos do coração. Porque a gente sabe, se você sabe que o segundo mandamento é sobre não terás outros deuses diante de mim. Deus, ele não compartilha a glória dele com ninguém. A palavra prostituição, a palavra adultério, na verdade é uma consequência. A primeira palavra, a raiz, tem a ver com a espiritualidade. É quando o povo de Deus se prostituiu com outros deuses. Ou quando o povo de Deus se tornou adúltero, servindo outros deuses. Isso é uma prática abominável ao Senhor. E às vezes a gente fica falando, um dos pecados mais terríveis é a idolatria. E às vezes nós, evangélicos, a gente pensa que idolatria só tem a ver com imagens. A gente pensa que idolatria é aquilo que o católico faz. Aquilo também é uma idolatria. Mas tem muitos evangélicos idólatras. Não se prostra diante de uma imagem, mas se prostra diante de tantas outras coisas. E às vezes a gente está lá, nossa, não, mas fulano não vai para o céu porque ele é idólatra, porque não sei o quê. E às vezes eu queria começar mostrando que nós temos muitos ídolos no nosso coração. E que o Senhor, Ele não tolera, da mesma maneira como... Isso daí não é no Antigo Testamento. E eu vou trazer algumas palavras para você mostrar com esse texto o que podemos aprender sobre ídolos do coração. Marcos 10, verso 17 a 22 diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honra seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele fala assim: Mestre, eu sou um religioso. Eu sou alguém de moral, de ética. Eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém. Eu sou alguém que guarda os teus mandamentos. Eu sou alguém que frequenta a igreja. Eu conheço os ensinos do Senhor. Jesus, versículo 21, Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Na ARA diz assim: Jesus fitando ou olhando para ele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Você está fazendo, olha, você é um moço bom, eu percebo, eu realmente, olha,
eu te amo. E eu quero... Só que eu percebo que tem algo dentro de você, eu percebo que tem uma coisa que te rouba, que te impede de você me seguir, ou de você se tornar um discípulo meu, porque aqui a gente vai perceber, eu vou continuar aqui, então, só uma coisa te falta, ou falta uma coisa a você, vá, venda tudo que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. O que Jesus estava falando, naquela época, para quem Jesus, ele falou para os 12, para cada um ele chegou para Mateus na coletoria, era um cobrador de imposto, alguém rico, alguém que tinha bens, alguém que tinha, ele falou, olha, vem Mateus e siga-me. Mateus deixou naquela hora. Aonde Jesus passava, as pessoas pediam para segui-lo. E Jesus, na maioria das vezes, ele dava uma tipo assim, olha, você quer seguir? As raposas têm seus covis, tem aonde reclinar a cabeça. Ele não convidava qualquer um, ele realmente tinha planos para algumas pessoas. Você percebe o endemoniado gadareno, quando ele é liberto, ele vai até Jesus, ele fala, mestre, deixa eu ir contigo. Quando Jesus está entrando no barco, ele, deixa eu te seguir, deixa eu ser um discípulo teu. Jesus fala, não, vai aí, fica nas suas cidades, passa pelas 10 cidades vizinhas e dê o teu testemunho, não vem seguir. Agora esse homem, esse jovem, Jesus fala assim, olha, vem e segue-me. Uma proposta, vem ser meu discípulo. Só vamos resolver essa questão, porque hoje, para você ser meu discípulo, hoje o que você tem feito, tá bom para você ser um religioso, tá bom para você frequentar uma igreja, tá bom para você ir na sinagoga, tá bom para você impressionar algumas pessoas, alguns fariseus, tá bom para você impressionar a sociedade, um jovem que faz tudo isso, olha que jovem maravilhoso. Mas para você se tornar um discípulo meu, você precisa quebrar um ídolo do seu coração. E ele fala, e o versículo final aqui, versículo 22, diante disso, dessa possibilidade dele se tornar um discípulo, mas por causa de uma exigência, olha, só falta um detalhinho, então, vai lá, vende tudo que você tem, distribua aos pobres e vamos lá viver o que Pedro está vivendo, o que esses discípulos, vamos construir a tua vida, a tua história de uma outra forma, sobre uma outra perspectiva. Você quer que eu seja o Senhor da sua vida? Diz o versículo 22, diante disso ele ficou abatido, chateado, triste e afastou-se. Por quê? Por quê? Porque ele tinha muita riqueza. Mas o problema, pastor, então o problema era ter muita riqueza? Não, nunca foi, porque tinha muitas mulheres, o ministério de Jesus, muitas pessoas de posse, bancavam o ministério de Jesus. Jesus nunca falou para ninguém, olha, vai, faz um voto de pobreza. A questão é que Jesus conhecia o coração das pessoas. E ele sabia que aquele jovem, se ele questionasse, falasse, não, olha, porque o que você tem, essa riqueza, essa quantidade de propriedade que você tem, toma conta do teu coração, a ponto das tuas escolhas ser pautada por isso. Dá para entender? Então o problema não é o dinheiro, o problema é quando o dinheiro se torna senhor da nossa vida. E Jesus conhece o coração. Daí a gente vai, e a gente começa, que é um encontro que pode nos ensinar muita coisa. Como eu falei, um jovem de boa índole, interessado na eternidade, gostava, porque ele chega para Jesus, parece que ele sabia que eu faço isso, eu sou bom filho, eu sou uma pessoa boa, que eu procuro fazer tudo certinho, eu não roubo, eu não mato, não faço.
Mas eu estou percebendo que o movimento do Senhor com seus discípulos, as coisas, tem algo mais. Eu queria experimentar. O Senhor está trazendo novos ensinos. O Senhor está falando coisa diferente da religião, dos fariseus, da sinagoga. Eu estou querendo. O Senhor está falando sobre eternidade. O Senhor está falando coisas extraordinárias. Eu quero. Então me ensina. Eu quero começar a aprender. Eu quero mais de Ti. Eu quero conhecer mais. Eu quero me aprofundar. E isso é muito bom, porque muitas vezes nós vamos para a igreja querendo algo mais. Ninguém vai para a igreja porque, não, olha, eu acho que eu não preciso de mais nada. Não, nós vamos porque nós sabemos que nós precisamos. E a palavra de Deus nos ensina e nos incentiva. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não tem, a gente precisa ser aperfeiçoado, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento, cada vez mais irmos nos aperfeiçoando, ou permitindo que o Espírito nos aperfeiçoe. E isso é através da comunidade, da palavra, dos ensinos, da comunhão, são tantas coisas. O problema é que, hora que no primeiro confronto, hora que Jesus revela algo para ele, Jesus poderia ter falar assim, olha, você é um menino bom, mas as riquezas hoje, o dinheiro, toda essa coisa que você tem, é o teu Deus. Para você me seguir, você precisa deixar que eu seja o teu Deus, de que eu seja o teu dono. A tua vida agora, as tuas decisões não podem ser tomadas pautado no que você tem, no que você não tem, no como que é, como funciona. Tem que ser pautado naquilo, nos meus ensinos, na minha palavra. Dá para entender? Então, primeira coisa que eu quero aqui é colocar algo aqui no Novo Testamento. Olha, vamos lá, primeiro, que Jesus está falando aqui, a gente pode colocar outro, Mateus 6, 24, diz aqui: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou à riqueza, ou a mamon. Aqui não dá, Deus está falando que não dá para servir a dois senhores. E quando fala senhores, eu quero colocar já esse senhor, mamon, ou dinheiro, como já um ídolo, porque não existe, só existe um Deus, um Senhor, um único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Tudo que passa disso, não passa de ídolos, de deuses, falsos deuses, que pessoas se prostram, se dobram, permitam que eles gerem uma certa influência, mas que eles não podem nada, porque o único que pode, que é Senhor de todas as coisas, é o nosso Deus. Mas o Senhor continua. Então, quando no Novo Testamento, porque eu quero lá, Êxodo 20, os mandamentos, primeiro mandamento, Êxodo 23, vou começar a ler o primeiro e o segundo só. Não tenha outros deuses além de mim. Lei. Segundo mandamento: não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhe preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso. Não se prostre. O que Deus... não tenha outra referência, não tenha outra pessoa dirigindo, conduzindo você, não tenha outra pessoa falando, não tenha outra coisa que faça com que você decida, tome as decisões da sua vida, a não ser o único e verdadeiro Deus. Vamos traduzir isso daí? Deuteronômio 6:5. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, e assim vai. Pastor, isso é tudo Antigo Testamento, é lei? Não, acabei de ler um texto lá do Novo Testamento. Ninguém pode servir a dois senhores, continua valendo. Porque é o Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 22, 36 e 40 diz assim:
o resumo da lei, porque era, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Falando Jesus, perguntando, indagando Jesus, os doutores da lei ali. Jesus respondeu: ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Está vendo? Todo o seu coração, toda a alma, toda a força, toda a razão, todo o entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso é Novo Testamento. E daí vem essa passagem que me mostra o seguinte: o Senhor nos chama hoje para deixarmos de ser religiosos, para nos tornarmos discípulos dele, para andarmos, para seguirmos ele, seu exemplo, a sua vida, colocarmos ele como Senhor da nossa vida, não só de começarmos ou sermos pessoas boazinhas. Porque tem muita gente, você já viu nossa, aquela pessoa é melhor do que o pessoal da igreja, e às vezes é mesmo, tem um monte de gente. Nossa, aquela pessoa tem mais ética do que gente da igreja, e às vezes tem. Aquela pessoa é assim, daí a gente coloca só falta se converter. Quem já falou isso daí? A gente já tudo. Nossa, aquela pessoa, e assim por diante. Agora vamos para dentro da igreja. Eu mesmo já pensei, já falei, e daí você fala assim: não, a gente não pode, porque cada um tem que pensar de si mesmo. Eu, enquanto ministrava, eu constantemente tenho que lutar com os ídolos do meu coração, porque a minha natureza pecaminosa e carnal constantemente quer levantar outros ídolos para competir com o meu Deus, o Deus da minha vida. E eu tenho que batalhar, por isso que cada um pense, não no irmão, não no outro, mas eu quero trazer aqui como pastor, como alguém que está ensinando, e muitas vezes o Senhor nos coloca e nos aponta justamente para ministrarmos, para ensinarmos, por causa da nossa posição. É igual um pai. Um filho não tem que ficar falando para o outro, o filho não tem que falar do outro filho, do outro irmão. Ah, mas ele não guardou, não sei. O pai está ensinando: você precisa guardar, você precisa arrumar a cama. Daí o pai vai lá e fala: você precisa fazer não sei o quê. Pastor é da mesma maneira. Quando o pastor está falando para todos os filhos, agora o filho não tem que ficar falando, pensando no irmão. Cada um pense em si. Examine o homem a si mesmo. Mas na igreja, como nós não somos tão espirituais assim, constantemente a gente também pensa: nossa, você vê que benção aquele irmão, puxa, mas não consegue vencer aquele vício. Está vendo aquela irmã que é uma bênção, mas você vê como não pode falar nada, porque já sai brigando, tem briga aqui, tem briga ali, não pode, tem um temperamento. Você vê aquela pessoa, aquela irmãzinha, nossa, ela se percebe que ela tem vontade, mas não consegue deixar daquelas coisas, não consegue deixar de ir para o mundo, ir lá e ficar, não consegue vencer as carências dela, que é um dos ídolos. Aquele irmão que vem, que ouve a palavra, chora todo domingo, mas durante a semana não deixa a sua cerveja, não deixa as suas amizades, não deixa a pornografia, não deixa tantas outras coisas que continuam comandando, e você fala assim: puxa, só falta isso. E às vezes a gente acha que só falta isso não nos impede de nos tornarmos discípulos de Jesus. Só te falta uma coisa. O problema é que essa coisa, muitas vezes, é o que tem nos impedido de caminhar com Jesus dia após dia. Isso é o que tem nos impedido, isso foi o que impediu esse jovem, talvez, em vez de usufruir das suas propriedades,
Foi o que impediu ele de caminhar lado a lado com Jesus, de ver Jesus andar sobre as águas, talvez de ver cegos sendo curados, talvez de lá no Pentecoste ter sido batizado pelo Espírito e estar junto com os apóstolos na conversão de 2, 3 mil almas, ele começar sendo um dos revolucionários do reino de Deus. Ele não experimentou isso, porque ele não permitiu que só uma coisa, e hoje eu estou aqui para falar para você, que às vezes é essa coisa que está faltando para você viver a vontade de Deus na sua vida. Qual vontade? A boa, perfeita e agradável. Jesus te ama, como Ele amou esse homem. Fala que Ele olhou e amou, e o convidou. Mas por que o homem não caminhou? Jesus falou assim: não, você está proibido de me seguir. A escolha de não seguir Jesus foi de Jesus ou foi dele? Foi dele. Jesus só falou assim: só falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, e siga-me. Quem decide se segue ou não, é aquele que fala assim: eu estou disposto a renunciar os ídolos do meu coração, eu estou disposto a renunciar à minha vontade. E eu quero aqui, listei algumas. Primeiro, já é básico, já é o que o próprio texto fala: dinheiro, meu querido. Dinheiro, infelizmente, tem feito com que muita gente, é aquela coisa, só te falta isso. Você ama a palavra, você gosta da igreja, você gosta de Jesus, mas você é assim, ó. Você se converteu, mas na hora que foi batizado, você se batizou assim, ó. Você vem na igreja, você levanta a mão na hora do louvor assim, ó. Porque um dia você ouviu que dinheiro, que valores e princípios, que é para provar você, a tua fidelidade, ver aonde que está a tua confiança, onde está o teu coração. Você prefere ouvir aí que é esse valor, esse princípio que é para te abençoar, que é para prover na tua vida, é para te ensinar, é para cuidar de você, que isso é para dar dinheiro para a igreja, é para dar dinheiro para pastor, que é para dar dinheiro, que é bobeira, e você prefere ouvir isso. Mas sabe por que você prefere ouvir isso? Porque no fundo você depende disso, porque às vezes 10%, mas é tão pouco, e não posso, e aquilo, e daí você coloca 1000 coisas na tua cabeça, mas na verdade é uma só. Isso daí é um ídolo do teu coração. O dinheiro continua comandando, decidindo. Não é a palavra de Deus, não são os ensinos, não é o que o Espírito fala, porque muitas vezes, e aqui vai que eu sinto pelo Espírito, muitas vezes você já saiu daqui assim: puxa, acho que eu preciso, acho que você vê o Espírito falar, daí na hora você fala assim: não, acho que é bobeira, acho que não sei o que, e tal, porque na verdade você não consegue quebrar esse ídolo do teu coração, que é chamado de ganância, que é chamado de dependência. Eu dependo, eu preciso. Vai que Deus não cumpre a sua palavra, vai que isso é errado, vai que é mentira, vai, mas no fundo é só uma coisa, é o ídolo teu, que talvez seja aquilo. Só te falta uma coisa, falta você parar de depender do dinheiro e começar a depender de Deus. Falta você parar de confiar mais no dinheiro e passar a confiar mais em Deus e na sua palavra, que é viva, eficaz, é fiel, é poderosa para fazer infinitamente mais. É o Deus de abundância, é um Deus que provê todas as coisas. Você vai perceber, tem um texto lá que eu não separei aqui, esqueci, mas sobre quando Ezequias, o projeto Ezequias que nós falamos aqui, quando eles falam para a restauração de tudo, a primeira coisa que eles começam a restaurar, falam assim: a gente precisa restaurar porque ninguém mais está trazendo as primícias, os dízimos. Como que a gente vai restaurar? Como que vai reconstruir?
Daí tem alguém que fala assim, mas está tudo destruído, a gente não está colhendo, a gente não está, a coisa está difícil. E daí o profeta fala, vocês não estão colhendo, vocês estão plantando e não estão colhendo, porque eles deixaram justamente de fazer isso, vocês estão só pensando na casa de vocês, só pensando em vocês. E daí aquele povo começa a falar, vamos começar a restaurar o dízimo, os sacerdotes, os levitas, vamos restaurar a casa, vamos olhar para o reino de Deus, vamos olhar para a casa dele. E fala que o povo começou, e daí começou a ter mais fartura, o povo foi abençoado e assim por diante. Você prefere continuar acreditando no teu ídolo, que é o dinheiro, ou você prefere acreditar na palavra de Deus? Aqui tem 1000 testemunhos de pessoas. Eu queria só falar, pastor, e esse projeto Ezequias, a gente recolhe mais ou menos uma média de 4, 5 mil, de 4.500 por mês, de pessoas fiéis. Esses tempos atrás, não agora, mas eu pedi um relatório, fui ver, analisar. Eu acho que não passa de 40 pessoas ofertantes que estão lá desde o começo, com seus 50, com seus 100, com seus 150, com seus 30, mas são pessoas fiéis, mas sempre as mesmas. E eu fico assim, talvez perguntar, será que o que tem levado vocês a serem fiéis assim? Será que não estão fazendo falta? Está fazendo falta muito esse dinheiro aí? Nós gastamos aqui, eu pedi um relatório com ar, desde quando nós começamos a mudar, colocar instalação de ar, para colocar ar condicionado aqui, nós tivemos que mudar todo o sistema de poste, tivemos que colocar toda uma estrutura, colocar um C6 e fazer um monte de coisa, e tudo isso gastando só para a CPFL foi 18 mil, não sei, e assim para a compra de ar, você sabe, imagine quanto custou isso daqui, 60 mil reais, mais 20 mil reais do Ministério Infantil, para instalar isso daí, mão de obra, cimento, esse telão de LED aqui, daí você pode falar, pastor, eu acho bobeira telão de LED, mas custa isso aqui, nós pagamos 50 mil num telão desse daqui. Com tudo, com reforma, com pintura, com toda a estrutura aqui, tudo que a gente gastou desde quando a gente começou, e daí vai, você não tem noção do tanto, porque cada hora é um negócio, mas nós já gastamos mais de 250 mil, deixa eu ver se é isso mesmo, eu até pedi aqui, vou só porque tem a ver com 255.824,58 centavos. A pergunta, da onde que veio esse dinheiro? Da fidelidade dos irmãos que têm sido fiéis, que têm comprado, que têm... Ah não, o projeto foi só do projeto Ezequias? Não, foi também dos dízimos e ofertas, porque no projeto Ezequias nós não arrecadamos todo esse valor. Mas graças a Deus tem pessoas fiéis que têm, não é, então a gente quer mais, quer fazer. Ah pastor, e as pessoas? Paralelo a isso a gente tem realmente auxiliado famílias, a gente tem feito coisas e daqui a um tempo a gente vai até falar mais, porque tem necessidade, carência de irmãos e a gente, na medida do possível, procura auxiliá-los e também isso é de Deus. Mas sabe, isso daí só é possível porque tem pessoas que o Deus dele é o Senhor, o único e verdadeiro, e que o dinheiro que eles têm, na verdade, é apenas servo para cumprir o plano de Deus. Quem decide se eles vão ou não, não é a ganância, não é o dinheiro. Quem decide é a palavra de Deus, é o que Deus fala. E quando Deus fala, eles fazem, porque não existe uma concorrência. Não é o dinheiro que fala, não é a ganância que fala, não é a desconfiança que fala. O que fala é o único Deus, porque o ídolo dinheiro não se encontra no coração dessas pessoas. E eu garanto, e pode perguntar, são todos infinitamente abençoados por Deus. A palavra de Deus diz, Provérbios 11, 28, quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejantes. Colossenses 3, 5 diz, portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria.
Daí está falando ganância, algumas versões cobiça, outras versões avareza. Ou seja, é coisa da nossa carne, a gente é assim, mas a gente precisa, porque isso é uma idolatria. Não, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é do Senhor. Eu sou apenas mordomo. Que realmente esse primeiro ídolo, que quando o Senhor fala assim, não quer ser meu discípulo? Não, porque eu vou na igreja, eu amo a igreja, mas o meu dinheiro não conta não, porque esse é um outro Deus meu, esse é um outro ídolo, na verdade esse é um ídolo. Que você não seja como esse homem, que não lhe falte essa coisa em nome de Jesus. Segundo ídolo do coração, pessoas. Pessoas, quando eu coloco pessoas, amigos, pode ser amizades, namorados, cônjuges, filhos, etc. Qualquer tipo de pessoa que ocupa um lugar que pode estar concorrendo com Deus. Deus fala sobre família e nós ocupamos aqui meses e você tem que ser, Deus ensina você a ser o melhor marido, o melhor pai, a melhor esposa, o melhor filho, obediente, tudo assim. Mas se qualquer pessoa ocupar o lugar dele, como que eu sei se ocupa o lugar dele? A minha vida gira em torno dessa pessoa. As minhas escolhas e as minhas decisões giram em torno dessas pessoas, em detrimento da palavra de Deus, ou do chamado, ou daquilo que Deus tem para mim. Do conselho, das orientações. Eu fico assim, peraí, Deus quer isso, Deus quer aquilo. Mas não, porque isso daqui é o quê? Isso daí não se ponha sobre um jugo desigual. O que é isso? Não, a menina, o menino, o rapaz que serve o Senhor, tem um chamado, está lá, mas de repente o inimigo já rapidamente, ele coloca os teus olhos para uma menina ou para um menino que não serve o Senhor, que tem outros valores, que não está nem aí para as coisas do Senhor. E daí, a escolha qual é? É o Senhor ou é esse sentimento que surgiu? Ou é a pessoa, é o namorado? Os amigos, não, peraí, agora eu conheci a Jesus, eu estou vendo que Ele está me chamando para uma vida mais santa, uma vida diferenciada, mas meus amigos, puxa, eu gosto tanto deles, mas a hora que eu estou com eles, eu estou falando besteira, eu estou aquilo só me distancia do Senhor, e aquilo só me aproxima de coisas ilícitas, de coisas erradas, de coisas... Peraí, o que você precisa fazer? O que você tem ouvido mais? Não, você sabe, é porque na igreja não tem ninguém, o pessoal do mundo é mais legal do que o pessoal da igreja. Infelizmente, de vez em quando é verdade. Mas, então o que te move são pessoas, não é Deus. Porque se você depender de pessoas, e nós muitas vezes somos movidos, por isso que nós somos pessoas relacionais, mas tem gente que a gente chama para ir para a igreja, e Deus usa isso, mas, poxa, eu vou lá, tem menina bonita? Quem já não convidou gente, principalmente menino, convidando menino? Acho que eu vou lá, envia as fotos, lá tem umas meninas bonitas, e vice-versa, vai não sei o quê. Peraí, pode até vir atrás, mas chega um momento que a hora que você conhece, não, pode ser uma pessoa legal, mas te falta uma coisa. Teu olhar só está nas pessoas. Você é levado pelo que a pessoa fala, pelo que a pessoa pensa. E quantas pessoas, meus queridos, têm vivido assim? Só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa: colocar o Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas. Mateus 10:37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Coloca aí para ver que não é o pastor que está falando.
Pastor, isso é para a gente não amar? Não, se você conhece a Bíblia, você vai falar como que a Bíblia, como que Deus ensina a gente a amar, guardar, proteger os filhos, amar os pais, honrar os pais. Isso não é contradição, está colocando cada um no seu lugar. Deus é primeiro, Deus é o único, não se pode colocar nada, porque se um filho, o filho é o meu ídolo, meu filho, eu não sirvo a Deus por causa do meu filho, eu não busco a Deus por causa do meu filho, eu não obedeço a Deus por causa do meu filho. Meu querido, se é o teu filho, é o teu Deus, é o teu ídolo. Eu aprendi uma coisa, e aqui vai, serve para dinheiro, serve para família, serve para casamento, serve para filho. Aquilo que você coloca como ídolo, aquilo que você coloca no lugar de Deus, vai ser aquilo que vai mais te dar decepção na tua vida. Porque ídolo quebra, ídolo é falível, ídolo tem mão, mas não apalpa, isso não é sólido, ídolo não tem poder. Um filho vai te decepcionar, vai te frustrar. Uma esposa, um marido pode te decepcionar, te frustrar. Pais podem te frustrar e decepcionar. Deus é o único que não te decepciona e não te frustra. E Ele pode mudar a história. Quando nós colocamos, eu já vi casamentos serem restaurados por causa justamente de se refazer a ordem. O que está errado nesse casamento? Está errado porque a mulher colocou o marido num pedestal, aquele é um ídolo para ela, tipo assim, ela pode estar bem na igreja, ela não consegue estar bem em lugar nenhum, desde que o marido, meu marido, se meu marido não falasse, se meu marido não fizesse, se meu marido respirasse, se meu marido não sei o quê, mas e Deus? Não, eu não vejo, parece que tudo eu vejo na perspectiva do meu marido, a igreja, Deus, a religião, a oração, não consigo orar por causa do meu marido, não consigo buscar Deus por causa do meu marido, meu querido, você está colocando teu marido no lugar de Deus, e muito em breve esse casamento vai ruir, e o teu marido vai ser a pior frustração, porque um dia você colocou o teu marido como ídolo. Agora pessoas que de repente começam a falar assim, então peraí, eu vou começar a buscar Deus, eu vou colocar Deus no devido lugar dele, eu vou baixar um pouquinho, vou levantar Deus e baixar o meu marido, porque daí agora Deus, agora meu marido, Deus. Daí de repente Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar primeiro na pessoa, depois começa a trabalhar no marido, porque começa primeiro na pessoa. E aqui vai, o problema não é teu marido, o problema não é teu pai, o problema não é teu filho, o problema é você, é quem coloca o ídolo, porque o ídolo, ele é aquilo, nós que escolhemos os nossos ídolos. O problema não é o marido, é o filho, o problema é você, que colocou pessoas, coisas como ídolo na tua vida. E muitas vezes tem mães, tem pais, tem esposas, tem extremamente frustrados, sem alegria de viver, porque o casamento era o ídolo, porque o filho era o ídolo, porque a empresa era o ídolo, porque as coisas, porque o dinheiro era o ídolo. E hoje está frustrado, porque pode até continua casada, continua o casamento, continua com o filho, continua com tudo, mas não tem prazer, não tem alegria, porque ídolo não gera satisfação, alegria, paz, gozo, felicidade, só encontramos no único e verdadeiro Deus, que chama Jesus Cristo de Nazaré. Cuidado com, eu não posso servir a Deus por causa da minha família. Cuidado. Eu já contei aqui minhas experiências, mas na maioria das vezes, as minhas experiências ruins com família, depois Deus veio na lata, era porque estava tomando meu lugar. As maiores experiências, e por isso que depois Deus, não só na minha vida, mas trabalhando com pessoas, vendo, conhecendo, o que eu tirei de lição, fica assim, que Deus fala para mim, fala para você, e eu estou compartilhando, aquilo que você colocar
sempre no lugar de Deus, aquilo que for o ídolo, teu ídolo, vai ser a maior frustração da tua vida. Se for um filho, esse teu filho vai ser a maior frustração da tua vida. Se for o casamento, vai ser a maior frustração da tua vida. Se for um trabalho, o trabalho vai ser a maior frustração. Você vai chegar com 100 anos, sem vida, porque um dia você preferiu não seguir a Jesus de perto, não viver tudo que Ele tinha, porque só lhe faltava uma coisa. Você era uma pessoa boa, amada por Deus, você era uma pessoa que fazia tudo certinho, mas você não abriu mão do seu ídolo, porque era muita coisa. Era o filho, era o marido, era a esposa. Daí vamos baixar bem, era o namorado, era a namorada. Misericórdia. Deus nos ajude. Terceiro ídolo. Meus queridos, se vocês soubessem tanto ídolo que tem, aqui cada um vai pegando. Terceiro ídolo, carência. Ah, mas a carência que leva para... Não, quero... Carência, necessidade de ser vista ou visto, notado ou notada, reconhecido, reconhecida. Pessoas que começam a buscar o Senhor, que fazem tudo certinho, mas na verdade eles não fazem porque é por causa do Senhor, porque entende que Ele é digno. Não, eu faço porque eu fui menosprezado, porque eu tive problema, eu tenho algumas feridas na alma, então eu faço porque eu preciso ser notado. Olha, meu pai não me valorizava, minha mãe não me valorizava, pessoas não me valorizavam porque eu era o mais feio, porque eu era o mais pobre, porque eu era o mais não sei o quê, porque eu era o rebelde, porque não sei, tantas coisas, e porque eu não tinha quando eu era criança. Agora de repente, eu tenho, então eu quero mostrar que eu tenho, que eu sou, e assim por diante. A pessoa vem para a igreja, a pessoa busca Deus porque conhece e sabe, mas ela busca Deus, mas busca os likes, busca Deus, mas busca os olhares das pessoas, busca Deus, mas busca o máximo de curtidas. Não é para pensar em ninguém, hein, meus irmãos? Cada um analise a si mesmo. Mas eu tenho visto quantas coisas a gente percebe a carência. As pessoas parecem, sabe a mulher samaritana? Você já teve 5 maridos e o que você tem não é teu. Por que será 5 maridos? Eu já estava com o 6º. Porque a carência nossa, ela não é satisfeita. Ou ela é curada por Jesus, pelo Espírito Santo, ou ela nunca vai ser satisfeita. Você pode ter 6 maridos, você pode ter 10 maridos, você pode ter dinheiro, você pode ter 1000 curtidas, a hora que você tiver, você pode ter gente falando que você é linda, que você é gostosa, que você é maravilhosa, que você é forte, que você é rico, que você é poderoso, que o teu carro é lindo, que você é inteligente. Você pode ter tudo, mas nada disso vai te curar. Pelo contrário, vai te gerar cada vez, ai que gostoso, então agora eu tirei uma foto assim, agora eu tiro uma foto assim, depois eu tiro uma foto assim, depois eu faço um exercício assim, depois e assim vai. E não tá bom, porque acho que não, daí eu volto porque nesse não teve comentário, não tive curtida, porque daí eu começo a filmar a minha vida. Como que eu escovo os dentes, como que eu faço, como que eu levanto, como que eu durmo, como que eu deito, como que eu faço pum, como que eu... E assim vai. Daí a gente está falando, não, mas aqui na igreja às vezes, como que eu prego, como que eu oro, como que é minha igreja, como que é minha roupa, quantos diplomas eu tenho, porque um dia falaram que eu não seria ninguém na vida, e agora, está vendo como eu sou? Está vendo que eu consegui, o que eu conquistei? Só te falta uma coisa,
Não permita isso. Venha e permita a água da vida entrar e começar a te curar, e começar realmente tomar conta, inundar você, e você ter a experiência que a mulher samaritana teve. Você nunca mais vai precisar de homem, de mulher, de visualizações, de nada, porque a água da vida vai preencher todo o teu ser, vai te curar, e você vai poder ser o que você é, do jeito que você é, do jeito, você fazendo muito, você fazendo pouco, porque na verdade o que te importa é seguir a Jesus, e Ele já te amou, Ele te chamou, e hoje você vive com Ele, andando, caminhando com Ele, para a glória do nome dEle. Meus queridos, Provérbios entra um pouquinho nisso, sobre tudo que se deve guardar. Provérbios 4, 23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jeremias 17, 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Meu querido, tanto a questão dos relacionamentos, como dessa questão das carências, isso se torna um ídolo, porque o nosso coração, os nossos sentimentos são corrompidos. E se nós não sujeitarmos ele ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito venha e comece a realmente a domá-lo, a manter ele, fala: não, agora quem comanda não são os seus sentimentos, não é a tua carência, não é o teu desejo, não são os teus olhos, agora quem comanda a tua vida sou eu, é a minha palavra, porque eu sou o Senhor da tua vida, não tem mais ídolo. Por isso quando Jesus fala para o jovem rico: você precisa deixar o teu ídolo, porque se você me seguir com o ídolo, uma hora você vai estar ouvindo a minha voz, outra hora você vai estar ouvindo a voz do teu ídolo. Senão você vai fazer igual a maioria das pessoas que vivem na igreja: uma hora ouve a minha pregação, a minha palavra, uma hora segue a minha palavra, outra hora segue o seu sentimento, seu coração. Por isso que é necessário renunciar, negar. Vai, deixa, vende. Ah não, mas eu vou vender, eu não posso ficar. Não, porque enquanto você tiver isso daí vai tomar conta da tua vida. Jesus não falaria para ele distribuir, vender, não ficar com mais nada, se aquilo não tomasse conta dele. Por isso que tem gente que tem problema, tem algumas pessoas que tem problema com certas coisas, tem gente que tem problema com dinheiro, tem outros que não tem problema com dinheiro. Tem gente que o dinheiro é uma bênção para ele, para pessoas, para a família, para a igreja, para o reino. E para esse Deus não fala, pelo contrário, para esse Deus fala: eu vou te mandar mais, vou te abençoar mais, porque isso não toma conta do teu coração, isso não é um ídolo para você. Então essa pessoa não precisa abrir mão do dinheiro. Para algumas pessoas, ela não precisa abrir mão do Instagram, porque aquilo não, ela só vê para ver as coisas, Agora para outras pessoas talvez isso daí vai ser sempre vai sempre estar competindo. Não, eu preciso ver, eu preciso mostrar, eu preciso sentir, Algumas pessoas, dá para entender o que eu estou falando? Algumas pessoas não vai ter problema sair com os amigos, ir num lugar, porque nada abala, ele pode estar ali, o coração dele já está em outro lugar, o coração dele já está no Senhor dele. Mas para outras pessoas ir naquele lugar, ele sabe que o ídolo dele é ele ver, ele desejar, ele querer, ele participar, ele beber, ele estar lá junto, ele sair, ele bagunçar, ele farrear. Essas pessoas, Jesus fala: deixa, sai e não volte mais. Sai de Sodoma, não dá nem para olhar mais para trás. Porque toda vez que você olha, o ídolo toma conta, o ídolo que comanda, não sou eu. E daí não adianta, por isso que você tem que decidir quem você vai servir, quem você vai seguir. Porque senão é essa bagunça. E bagunça não é para a igreja, não é para Deus, é para você mesmo. Você vem, você ouve, você ama, você chora, é isso que eu vou viver. Passa um mês e você não está vivendo nada, porque quem continua comandando a tua vida são esses ídolos. E daí você não entende: mas Deus, eu não posso fazer nada, porque você não me deixa ser o Senhor, você tem outros ídolos.
Por isso que Jesus ali, ou você deixa, ou você não me segue. Agora quando a gente segue, quando Pedro pergunta, mestre, Jesus está falando, aquele que deixar pai e mãe, aquele que deixar, que me colocar em primeiro, esse vai receber. E Pedro fala, então e nós que deixamos? Eu tenho alguma passagem assim sobre o renunciar, negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz. E nós que deixamos tudo, Pedro fala, eu garanto que vocês vão ganhar 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna. Olha só, eu não sei, o cara podia ter muita coisa, mas eu tenho certeza que ele perdeu muito mais. Eu não sei quais são os ídolos que têm tomado conta do teu coração, mas eu quero dizer que o que o Senhor tem é muito mais, vale muito mais. Paulo fala, olha, eu fui formado aos pés de Gamaliel, eu tive a melhor escola, o melhor diploma, era famoso, eu era poderoso, eu tinha dinheiro, ele começa a descrever tudo que ele era, tudo que ele podia, tudo que ele fazia, tudo que ele realizava. No final ele fala, só que eu considero tudo isso como esterco, cocô. Paulo fala, os ídolos que todo mundo sonha em ter, eu considero como esterco, comparado à supremacia de Cristo, o conhecimento de Jesus, de seguir Ele, de conhecer a Ele, de participar até dos sofrimentos dEle, para que um dia eu participe da glória dEle. Meu querido, duas coisas me motivou, de verdade. Eu vou para o último ponto, mas duas coisas me motivaram. O Espírito trabalhou muito comigo de trazer essa mensagem, que eu sei que não é das mais tchutchuquinha assim, sei que é meio forte, mas foi porque eu tenho visto uma pessoa que eu particularmente amo. Eu tenho visto várias, mas particularmente uma pessoa que eu conheço desde pequeno, vejo desde pequeno, e vejo quão talentosa, quão especial. Quando eu estava lendo essa passagem, eu senti assim, o Senhor o amou, Jesus o amou. Eu sinto Deus o amando, Jesus a amando. Eu sinto sim um amor por essa pessoa. E vejo ela hoje não tão perto dos caminhos do Senhor. E vejo assim que ela tem tudo. Assim, eis daí, só falta uma coisa. E a impressão que eu tinha era que eu me reportei lá para o tempo de Jesus e senti Jesus falando assim, o texto não fala que só o rapaz saiu triste, porque ele possuía, mas eu tenho certeza que Jesus saiu triste também, porque tipo assim, olha, eu convidei, eu queria que ele viesse, ele o amou, faz isso, só falta, você vê Jesus, só falta aí, isso daqui é muito pequeno, porque, não, para a pessoa pode ser muito, porque é um ídolo, mas para Jesus, ele sabe que é muito pequeno, mas a pessoa não, sabe, parece que não consegue largar. Eu sei que, eu estou falando de uma pessoa que minha mente, mas eu sei que cada um aqui, às vezes tem vivido esses dramas, de algumas que eu falei, de algumas coisas, e nessa palavra eu fiquei assim, e daí eu falei, o Espírito trouxe, só falta uma coisa. Você vai ministrar para todos, mas você vai orar nessa noite, para que esses ídolos sejam quebrados pelo poder do nome de Jesus, para que não falte mais essas coisas. Mas eu vou orar, mas a decisão no final é tua, é dela, é dele, é de cada um de nós. E para terminar, então é uma palavra que é quase um apelo,
Porque eu sinto que o Senhor está querendo nos levar, nos tirar de uma igreja, ou nos tirar de uma frequência de igreja, de pessoas boas, para nos tornarmos discípulos dele, pessoas que sejam capazes de fazer como Pedro, como Paulo, como pessoas que deixem tudo, larguem suas redes, larguem os seus ídolos, larguem a coletoria, larguem o que for necessário e ame o Senhor sobre todas as coisas, coloque Ele como primeiro, em nome de Jesus. Para terminar hoje, será que eu termino? Não colocaram lá? Eu vou terminar só essa daqui, que é outro ídolo, o último. O mundo, sistema. Deus amou o mundo de tal maneira. Como que o mundo pode ser ídolo? Quando fala Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, as pessoas. Agora, quando não ame o mundo, não é, tem o mundo cósmico, não é para a gente amar, cuidar, mas aqui é o mundo sistema, ideologia, os desejos naturais, as emoções. E aqui eu já peguei a necessidade de diversões mundanas, coloquei baladas, bebidas, drogas, sexo equivocados, conversas torpes e etc. Tiago 4,4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. 1 João 2, 15 e 17 diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, os desejos dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Ministério de Louvor vem para frente, já. Meu querido, não dá para a gente viver servindo a dois senhores. Hoje o mundo também é um ídolo, porque tem muitas coisas que nos atraem ao mundo. Tem, como eu falei, são tantas coisas, tem as amizades, tem as festas, as bagunças, são tantas coisas, para a juventude, para os adolescentes, são tantas coisas, as ideologias, mas tem essa palavra, eu fico preocupado, porque pessoas que chegam para a igreja, a tendência, elas precisam começar nesse processo de conversão, elas precisam sim, não precisam se afastar, pelo contrário, elas precisam tentar trazer o máximo de pessoas, porque eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho dificuldade de ter relacionamento com as pessoas fora da igreja, porque eu sou um pastor, meu ciclo de amizade. Então você que vem, se converte, você tem bastante pessoas, amizade, teu ciclo de amizade é fora. Então você tem muito mais possibilidade de trazer pessoas do que eu. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer algumas coisas que às vezes você tem amizade. Você pode usar a tua influência para trazer tua amizade, teu relacionamento. Mas vai chegar um tempo que se essas amizades, você percebe que você não consegue influenciar, que você não consegue, que elas, pelo contrário, começam a te colocar em xeque a tua conversão, começa não, eu não quero saber, ou até escarnecer, ou zombar, ou te fraquejar na fé. Chega uma hora que você precisa falar: peraí, eu só tenho um Deus, eu preciso começar a me fortalecer, não falar não vou ver mais, mas às vezes, qual é o meu círculo de amizade, quais os lugares que eu vou, quais os lugares que eu frequento? Será que são lugares que de alguma maneira, é aquilo que eu falei, aquilo não é um ídolo para mim, então tudo bem, mas de repente é um ídolo, eu preciso tomar cuidado, para cada um é diferente aqui, por isso que eu já fiz isso, falei no discipulado, aqui não é uma igreja que pode, não pode, porque às vezes o que pode para você, às vezes não é que não pode, não convém para outro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar ser dominado por ela, ou de alguma maneira que essas coisas determinem as minhas escolhas. A partir do momento que coisas começam a influenciar minhas escolhas, e principalmente a interferir no meu novo estilo de vida, no meu novo Senhor, no meu novo e único Senhor e Salvador, eu preciso começar a falar assim, lembrar que esse meu Deus não divide a glória dele, ele não divide as ordens, os conselhos, as orientações com outros deuses, com ídolos nenhum. Fala que vocês não sabem que o Deus que habita em vocês tem ciúmes, tem zelo por vocês, sabe? O nosso Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus ciumento. Não, mas a gente acha que não tem problema. Eu um dia estou servindo ele, outro dia eu estou servindo as minhas paixões terrenas e carnais. Um dia eu estou na casa dele adorando ele, outro dia eu estou em outros lugares que ídolos são levantados, que pessoas estão servindo outros deuses, e eu de alguma maneira me compactuando com aquilo, dando risada, me divertindo como se aquilo, porque quando eu estou num lugar onde o Senhor está sendo escarnecido, onde tem coisas que não combinam, e eu estou dando risada, me divertindo, a imagem, ou pelo menos eu não preciso falar, mas eu estou me divertindo, eu acho legal isso daí. Se eu não achasse legal, daí eu não ia ficar rindo, não ia ficar... Daí também vai aquela outra coisa. Então você vai ser aquele crente chato, que vai no lugar e fica assim, ó. Não, por isso que dependendo da situação, é melhor nem ir. Porque senão você não vai ser um crente chato, você vai ter que ser um crente legal, mas um crente legal que aplaude, que ri de algumas coisas que não agradam ao Senhor. Ele está sendo legal para as pessoas, para os ídolos, mas não está sendo fiel a quem ele serve. E a gente precisa escolher hoje a quem sirvais: ao Deus dos seus antepassados, o que tirou vocês do Egito, Deus que tirou vocês do Egito, que tem zelo, que ama e que quer convidar vocês a caminhar, aprender e viver a boa, perfeita vontade dele, as promessas dele. Vocês querem continuar vivendo os ídolos do coração de vocês? Que nessa noite nós possamos escolher o nosso único, o nosso Senhor, aquele que pode nos salvar, nos dar uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida feliz, mudar a nossa história na nossa casa, na nossa família, abençoar sim nossa casa, nossa família, nosso trabalho, abençoar nossa vida com aquilo que a gente tem, com todas as coisas que às vezes, desde que não sejam ídolos, porque tem a bênção dele, isso é muito melhor do que sem a bênção dele. Que nessa noite, cada um de nós possamos escolher, como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero queimar todos os outros amores, todos os outros ídolos. Eu quero entregar o meu coração por inteiro. Eu não quero ter ninguém competindo com o Senhor. Eu quero que o Senhor perceba: hoje eu entrego tudo a Ti. Eu entrego tudo que sou, tudo que tenho. Você tem noção do que é isso? Agora, aquilo que é teu, ou aquilo que é do ídolo na sua vida, quem cuida é você, ou quem cuida é o ídolo. Ídolo não tem poder e força nenhuma. Você é extremamente limitado. Agora, aquilo que é do Senhor, Ele cuida, Ele guarda. E eu quero dizer que Ele é poderoso para guardar, para nos guardar de tropeçar. Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Você quer que quem seja o Senhor da sua vida? Você quer entregar hoje a sua vida por completo diante dele? Você quer fazer com que todos os outros ídolos, e aqui vai, alguns
Eu tenho mais outros ali, mas que você possa lembrar que hoje tem outros ídolos aí, que tem, como eu sei que é ídolo? Como eu sei o que é ídolo? É o que determina que você faz escolhas pautado nisso, ou em sentimento, ou em pessoas, ou em coisas. Essas coisas determinam escolhas, te impedem de se aproximar ou de cumprir o propósito de Deus. Isso é um ídolo, porque comanda você, conduz a tua vida. Dá para entender? E hoje eu quero convidar você a se colocar em pé, e enquanto eles